Semana passada nós começamos esse estudo, até falando, nem defini direito assim, né? Eu usei o termo apologética bíblica semana passada, e eu diria que poderia usar essa terminologia. De novo, explicando, apologética é a defesa, né, da Bíblia. E o objetivo aqui, né, relembrando o que a gente estava falando, é isso. É a gente fazer alguns estudos em volta da Bíblia, especificamente o Antigo Testamento, preparando para a gente fazer um estudo mais aprofundado do Antigo Testamento. O objetivo é nós fazermos um estudo sobre um panorama bíblico, ou seja, correr toda a história da Bíblia, toda a história do Antigo Testamento, a sequência e entender a teologia toda deles. E eu estou fazendo alguns estudos em volta disso. O primeiro é falar o Antigo Testamento, tem um livro que se chama assim, o Antigo Testamento merece confiança, né? Ou merece confiança o Antigo Testamento. Existem vários livros assim, ou livros sobre enciclopédia de contradições e dificuldades bíblicas, né? Deixam contradições entre aspas, porque é um assunto que sempre aparece. Então esse é um assunto que a gente acaba não estudando tanto a Bíblia, vamos dizer assim, ou a teologia da Bíblia. A gente está vendo alguns textos, mas é importante nós entendermos, principalmente até quando a gente, lá fora, as pessoas vêm questionar, o Antigo Testamento está cheio de problemas, ou qualquer coisa assim que eles falam. E principalmente, tem muito sensacionalismo, e tem muita coisa, às vezes, boba que o pessoal vem falar que é contradição. Aí fala assim, a Bíblia está cheia de contradições, está cheia de problemas, está cheia de erros. E a coisa não é assim. Existem sim algumas dificuldades, até, vamos dizer assim, erros, que a gente vai ver o que são esses erros, né? Contradições, mas a gente vai ver o que são essas contradições e o que elas inferem no nosso conhecimento da Bíblia. Então, e eu tinha falado semana passada, a gente falou mais em geral sobre a Bíblia, foquei até muito no Novo Testamento, porque o objetivo é trazer agora para o Antigo Testamento. A gente vai falar só do Antigo hoje, né? Então, nesse assunto, né, o Antigo Testamento é confiável? Isso que eu já falei, né, está cheio de contradições. O pessoal fala, é história mesmo ou mito ou invenção? São histórias, principalmente Gênesis, né? Mas não só Gênesis. Davi e Golias, tinha um cara alto daquele jeito mesmo, Sansão, o cabelo deles aí é historinha, não cabe que cortou o cabelo, perdeu a força, o dilúvio. Então você tem um monte de histórias, o pessoal fala, não, isso daí é historinha, não é histórico, não aconteceu. E aí você tem todas essas questões, a gente pode falar um pouco disso. E algo que é muito discutido é a autoria de Moisés. Moisés não foi o autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Isso foi lá nos primórdios, quando se começou a estudar criticamente a Bíblia, uns 200 anos atrás. Foi um assunto que surgiu muito, né? Hoje já tem várias discussões sobre isso. Sandro? É mesmo? Nossa. Foi bom você ter trazido isso também, porque foi isso exatamente que eu ouvi. Essa semana, Deus me deu o privilégio de participar de um treinamento, era um treinamento sobre resgatando o poder do Evangelho na pregação. Até foi tipo assim, foi o pessoal do meu trabalho, eu estou trabalhando lá na Chácara Primavera em Campinas, e eles falaram, a gente gostaria que você fizesse o treinamento. Eles pagaram o treinamento para mim, eu nem sabia, no dia anterior eu não sabia do que era o treinamento. Tá bom, eu faço, né? Aí no dia anterior eu falei, mas do que se trata? Daí me deram um resumo, vamos lá, né? E foi maravilhoso, foi muito, muito, muito bom o curso. Só que nesse curso, e eles colocam basicamente assim, a função do culto, na verdade, do culto, à noite, vamos dizer assim, um culto público, é você pregar o Evangelho e não ficar, a gente fica assim, eu preciso edificar a igreja, eu vou ensinar textos bíblicos às vezes no sermão. Mas através do sermão eu prego o Evangelho todas as vezes, e aí
A gente ia gastar tempo para explicar todos os detalhes. Mas o que foi falado, o que eu queria colocar aqui, ligando com o que o Sandro falou, é isso que os pastores que estavam dando treinamento, eles falaram, gente, quando você faz isso todo domingo, eu tenho gente que chega para mim e fala, mas que história é essa de Adão e Eva? Assim, você não acredita, mas tem gente, nós estamos acostumados, porque ou nascemos numa igreja evangélica, ou quem não nasceu numa igreja evangélica, ia na missa, fez catecismo, mas tem um monte de gente que não faz nada disso hoje. E o pessoal chega, o cara fala, mas que história é essa de Adão e Eva? Ou o pessoal pergunta, mas olha, onde eu vejo sobre Jesus Cristo? Da onde vem essa história de Jesus Cristo? Ele falou assim, quando você começa a conversar com as pessoas, gente que visita a igreja, você fica abismado, você acha que todo mundo sabe quem é Adão e Eva. Você acha que todo mundo conhece a historinha de Davi. Você acha que todo mundo sabe a época de Jesus, o que Jesus fez, ou que ele foi o Filho de Deus. E você fica abismado hoje, principalmente com a nova geração, os adolescentes, quantos adolescentes que a família não tem nenhuma tradição religiosa, ou não tem nenhuma tradição cristã. Então eles não sabem, quando você começa a falar, o pessoal não entende. E é isso que às vezes acaba acontecendo, como a gente estava falando semana passada, até a Thaís estava aqui, ela confirmou, né? Esse pessoal vai começar a ouvir falar da Bíblia na faculdade, e falando mal da Bíblia. Cheio de erro, foi manipulado pela igreja, e é tudo isso que o pessoal sabe. Só que eles não estudaram, eles falaram, a Bíblia foi manipulada. Aí eles viram um textinho, uns 2 parágrafos, dando um exemplo ou outro, acabou a história para eles. A Bíblia foi manipulada. Então, é realmente uma grande preocupação que a gente tem, e é essa necessidade da gente conhecer mais a fundo esses debates, né? Eu não digo nem conhecer mais a fundo, estar ciente disso, para que a gente não seja pego de surpresa. Quando a pessoa vem falar, não, foi manipulado, veja lá em Gênesis, até vou dar alguns exemplos aqui, ó. Você viu aquele texto em Gênesis? É claro que não foi Moisés que escreveu, você tem esse texto lá. Então o pessoal faz isso. Então, são alguns assuntos que aparecem, e o que essas questões afetam? Ops, momento. Pois não. Bem. Pastor Jonas pediu para eu dar um recadinho a respeito do que ele está querendo fazer no acampamento. Ah, sim, ele falou. Você quer falar? Bom dia. É o seguinte, casais. No acampamento de jovens, o pastor ele está querendo fazer um retiro com os casais, né, numa chácara, provavelmente na Patrícia. Então, eu gostaria que vocês estivessem dando o nome para a gente já estar acertando, no mínimo uns 30 casais, para nós estarmos lá na chácara, já a escola dominical já vai começar lá, e a gente passar o dia lá, orando pelos nossos filhos, né, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pela criançada, por todos lá. Eu acho que vai ser um dia muito bom, um tempo bom de comunhão entre os irmãos, e seria muito interessante mesmo que nós tivéssemos mais do que 30 casais, né? Não muito, com certeza. Né? Então, quem se interessar, por favor, dê o nome já na secretaria ou comigo, já começa a agitar para a gente já estar se preparando para isso. Bom, legal, obrigado. Nada. Então aí seria um tipo de um acampamento para os casais, quem quiser aproveitar o carnaval, às vezes os filhos estão no acampamento, os casais podem aproveitar. Normalmente quando eles fazem isso você passa o dia todo numa chácara, vai ter churrasco, vai ter piscina, vai ter as palestras e tudo. À noite você vai para casa dormir e volta no outro dia de manhã e continua. Então um momento de comunhão bem interessante. Tá? Vamos continuar. O que estas questões afetam quando a gente está falando do Antigo Testamento? É questionar se a Bíblia é a palavra de Deus. Se foi inspirada, não pode haver erros. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se ela foi inspirada por Deus, ela não tem erros. Ela não deve ter erros. Porque se foi Deus que fez. Né? Então é esse o ponto. E a gente vai falar sobre esses assuntos agora. Mas a Bíblia ser palavra de Deus e haver erros, quando o pessoal quer apontar erros, é para dizer, para provar, a Bíblia não é palavra de Deus. É esse que é o ponto, é esse que é o objetivo. A Bíblia é um livro comum. Ela não tem nada de especial. Quando o pessoal ataca a Bíblia, é com essa visão que eles vêm, tá certo? Aí vamos ver aí
acusações contra o Antigo Testamento, contradições. Algumas, de certa forma, são ingênuas ou mal intencionadas, o que eles dizem contradições. Por exemplo, aqui, quantas línguas? Vamos ver esses textos. Olha só, Gênesis 11:1 vem falar da Torre de Babel, né? Eu gostaria que alguém lesse Gênesis 11:1, por favor. Ora, toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Isso. Olha só, no capítulo 11 está falando, só tinha uma linguagem, só uma forma de falar. Só que antes, nesses 3 textos, no capítulo 10, o que fala? Alguém leia o 10:5, por favor. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Isso, vai se repetir aqui, ó. Você vê que o 10:20 vai falar de novo, segundo a sua língua, segundo as suas nações, e o 10:31, certo? Então, o que o pessoal fala? Se em 11:1 tinha todos uma só língua, e de lá que vão separar em línguas, como é que está falando no 10 que já cada um tinha a sua língua? Isso daqui não tem erro nenhum, contradição nenhuma. Isso daqui é literalmente um anacronismo, porque ele está falando sobre as descendências, sobre as gerações, a geração de Sem, e ele começou a contar lá, ó, cada um se dividiu segundo a sua língua e tudo. Aí provavelmente o autor sentiu a necessidade, bom, deixa eu explicar quando foi que dividiu as línguas. Ele está colocando fora de ordem cronológica a ocorrência dos eventos, mas ele não está dizendo que antes tinham línguas diferentes e depois ele, por um lapso, ele falou que tinha só uma língua, ele mudou, entendeu? Ele foi ingênuo, tadinho, ele não percebeu que ele escreveu errado. Não é nada disso. Ele está simplesmente contando a história da forma como naquela época se contava, e principalmente a época de material raro, caro, difícil, escrita, pouquíssimos escreviam, era raro, difícil, e ele falou, bom, eu contei aqui a descendência de Sem. Deixa eu explicar como eles ficaram cada um com a sua língua. E aí ele foi contar a história desse evento. Depois da Torre de Babel, ele vai continuar contando sobre descendências. Então, só que o pessoal fala, contradição na Bíblia. Aí faz aquele sensacionalismo com o negócio que nenhum estudioso sério da Bíblia, nenhum estudioso de literatura sério, veria isso como contradição. Quem vê isso é quem não estuda isso. Um ateu, cético da Bíblia, que estuda literatura, ia ler esse texto e entender, não vai falar que é uma contradição. Porque várias outras literaturas antigas e modernas têm esse tipo de ocorrência. Tá? Mas o pessoal faz aquele sensacionalismo. Né? Quem faz esse tipo de acusação tem uma visão tão ingênua quanto os que são radicais em defender a Bíblia a todo custo, sem ao menos se preocupar com o que é lógico ou coerente. Então, o objetivo é detonar mesmo, é querer falar de um monte de contradição que não existe. Continuando essas acusações, diferença de números. Temos várias diferenças de números, então vou mostrar alguns exemplos para vocês. Vejam aí os 2 textos. Alguém abra 2 de Samuel 10:18 e o outro abra primeiro Crônicas 19:18. Quem encontrou 2 de Samuel 10:18, leia, por favor. Porém, os sírios fugiram diante de Israel. Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40 mil homens em cavalo. Também feriu a Sobaque, o chefe do exército, tal sorte que feriu homens de 700 carros. O que diz o de 1 Crônicas 19:18? Alguém leia? Pode. Porém, os sírios fugiram de Israel. E Davi matou dentre os sírios os homens de 7 mil carros e 40 mil homens de pé. Tá, então, num texto está falando que ele matou 700 homens de carros, né? E no outro fala que ele matou 7 mil homens. Então, e é exatamente a mesma história, a mesma narrativa, não é um outro fato, nada disso. É explicitamente a mesma história. Vamos ver mais 2 exemplos e a gente vai falar sobre isso. Esdras 2:60 e Neemias 7:62. Vamos abrir lá nos textos? Esdras 2:60, quem encontrou, leia, por favor. A sua é apócrifa.
Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Vamos lá para o outro texto, que é Neemias 7,62. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Então um fala 642 e o outro fala 652. Né? A diferença de 10 aí, entre um livro e outro. Último exemplo. Quantos anos de fome? Isso aqui, então, 2 de Samuel 24:13. Veio, pois, Gade a Davi e fez saber e disse: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fugiram teus inimigos, eles persigam, que por 3 dias haja peste na tua terra? O que diz o outro texto? Alguém já tem aí? O primeiro, a Crônicas 21:11. Primeira Crônicas 21:11. Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consumas diante dos teus adversários, a espada dos teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor. Um fala 7 anos, outro fala 3 anos. Tá? Então existe uma diferença grande aí, considerável. Tá? Esses são exemplos, há vários outros textos, principalmente números. Números de cavaleiros, números de exércitos e tudo, há uma diferença nos livros. E essas são sempre apontadas como contradições. São sim contradições, elas não se encaixam. Né? Primeira coisa, por que elas acontecem? Acontecem muito por erro de escribas, ou seja, esses materiais se deterioravam rápido, eles tinham que periodicamente fazer cópias, e existe muito desses são isso. 600 vai para 70, 70 vai para 7.000, porque a diferença da numeração de centena, dezena, milhar é muito fácil de se confundir em hebraico. Então havia esse erro muito fácil. Assim como os manuscritos, erros de escribas é muito comum, há muito na Bíblia, tá? Em vários casos. E isso existe muito comum em várias literaturas também, tá? Não é só na Bíblia. O problema, entre aspas, é que a Bíblia tem tanta cópia que daí você acha as diferenças. Só que também isso ajuda no sentido de que muitos erros de alguns manuscritos você percebe comparando com outros. Só que alguns se solidificaram, por quê? Vamos supor, a última cópia que foi do livro de Samuel ficou com aquele número. A última cópia do livro das Crônicas ficou com aquele número. Então o que acontece? Se entende-se, de novo, aqueles que estudam entendem muito bem que isso acontecia naquela época. O pessoal não dava Ctrl+C, Ctrl+V. O pessoal tinha que escrever à mão, realmente, e haviam erros. Assim como há erros em textos, em manuscritos, por exemplo, o cara viu aqui o texto Senhor, né? Ele está copiando o versículo Senhor aqui. Em alguns manuscritos tem 2 versículos, né? Ou 2 parágrafos que sumiram daquele manuscrito e ele continua aqui. E eles entendem que o cara leu Senhor e foi lá escrever. Quando ele voltou, ele começou a ler o Senhor daqui e continuou escrevendo. Tem vários manuscritos dessa forma. Né? Então, várias ocorrências nesse sentido. Então, erro de escriba acontece muito e esses números, muitos concordam que esses números ocorrem por causa disso. Erros realmente na hora de copiar. Agora, outros, como por exemplo, dos 3 anos ou 7 anos aqui, alguns acham que não é essa a questão. Não era para ele ter confundido 3 com 7. Provavelmente ele quis colocar 7 anos de fome, porque 7 é o número da perfeição e tal. Vai ser uma fome completa. Então, foi colocado intencionalmente. Ou o outro que colocou intencionalmente, já que eram 3 meses de um jeito, né? Como é que era o texto lá? Exato, 3 anos, 3 meses e 3 dias. Ele quis colocar 3, 3, 3. Numerologia é algo muito importante para os judeus. Todos os números têm símbolos e tudo. Então, um dos dois, provavelmente o segundo, talvez, o de Crônicas, ele mudou intencionalmente o número para fazer a teologia dele. Assim como a gente vê que o autor de Crônicas, ele muda algumas coisas, porque ele tem uma mensagem para passar.
como a diferença grande e explícita que a gente tem entre Crônicas e Reis, que ela é... Como é que chama? Quando... É até essa história aqui, está aqui no texto, ó, é o censo. Aqui, ó. Então Satanás se levantou contra Israel, incitar Davi a numerar Israel. O texto paralelo, né? Cadê? Que é... Cadê? Não tem aqui nos comentários? 2 de Samuel 24:1. E a ira do Senhor se acendeu, né? Tornou-se a acender contra Israel, e ele incitou a Davi. Num texto diz que foi Deus que foi Deus que incitou Davi aqui. No outro fala que foi o diabo. Então você vê explicitamente uma mudança do texto, porque o autor está querendo fazer uma teologia. O autor de Crônicas, talvez ele falou assim, não, o pessoal não vai entender se eu disser que foi Deus que fez Davi pecar. E aí, de repente, ele mudou o texto para falar, o diabo fez, né? Para se encaixar na teologia dele. Aí a gente vai falar assim, nossa, que absurdo. Isso era comum naquela época se fazer. E, vamos supor, aqueles que querem defender mais claramente, não há contradição nenhuma, uma vez que você vê o diabo como servo de Deus, assim como Deus manda o diabo fazer tal coisa. Vamos pegar o exemplo de Jó. Quem foi que fez Jó cair doente lá, no chão? Foi Deus ou foi o diabo? Deus permitiu, Deus deu autorização para que o diabo executasse aquilo. O texto está sendo explícito em mostrar isso. Então o diabo falou, ó, faz isso, você vai ver. Eu te dou autorização para fazer isso, mas não toca na vida dele. Aí o diabo vai lá e faz. E aí tem uma série de coisas envolvidas no entendimento daquela época, né? Entendia-se que o diabo, a palavra diabo ou Satanás significa adversário, ele era membro da corte de Deus e era o que estava sempre cutucando Deus na corte, tipo, sempre querendo ir contra os planos de Deus. Tinha toda essa visão naquela época, por isso que vai falar da Assembleia de Deus ali, né? Mas esse é outro assunto. Então, você tem erros que são claramente erros de escriba, na hora de copiar. Há outros que foram feitos intencionalmente mudanças no texto para dar uma teologia. E aí que você vai falar assim, isso assusta a gente porque nós queremos que esses textos sejam dados históricos. E a Bíblia não está fazendo história, está fazendo teologia. O autor do livro de Samuel, ele estava numa época, num contexto em que ele escreveu, a ira do Senhor se tornou, né, voltou contra Israel, e aí Deus incitou Davi. Era isso que ele estava explicando na época. Já Crônicas, que foi escrito numa época muito posterior, ele está fazendo uma releitura da história. Por isso que os textos são paralelos, as coisas se repetem. Ele está repetindo a história, só que com algumas modificações para explicar teologicamente, o que quer dizer aquele evento. Então ele não está preocupado, eu vou explicar historicamente, dar um relato histórico desse evento. Eu vou te explicar teologicamente o evento. Por quê? O grande problema do autor de Crônicas, ele está tentando explicar para o povo ali. Muitos concordam que Crônicas foi escrito no exílio, a maioria concorda, né? Ou pós-exílio, mas deve ter sido no exílio. Ele está preocupado em explicar para os exilados, falar assim, como é que vocês chegaram até aqui? Porque no final do exílio, a geração que foi exilada já tinha morrido, 70 anos, um monte de gente tinha morrido, um monte de gente nasceu no exílio. E ele está tentando explicar para eles como é que nós chegamos aqui. Por que você nasceu aqui na Babilônia, sendo que você não é babilônico? Então ele tem uma teologia para explicar para eles. Pois não, senhor. Voltando um pouquinho naquele texto da Bíblia, você pode voltar um pouquinho na Aqui? Isso, ali, está dizendo assim, ó, e ele citou a Isso. Eu dei como referência, não sei se foi atrás do João Pedro de Almeida, ele maiúsculo, eu entendo sempre como sendo Deus ou Jesus Cristo. Ele minúsculo, eu entendo que é uma outra pessoa. No caso, esse seria pecado, isso tem lá do escrito, não, se você atentar, tem esse detalhe na linguagem que foi escrita aqui.
Não, no texto original ele é claro em dizer que ele é se referindo ao Senhor, né? Dá-se a entender no texto hebraico que ele está se referindo, o sujeito anterior é Deus. Ou você poderia colocar que o sujeito é a ira do Senhor, vamos supor, né? Porque a ira do Senhor tornou a se acender contra Israel e ele incitou a Davi, mas é o Senhor. Então, o texto hebraico, ele está falando, a referência, ele realmente não tem aqui, o Senhor incitou a Davi, tem ele, e subentende-se que o ele é o sujeito anterior, realmente é o Senhor. Então, alguns querem às vezes trabalhar isso, não, o ele está falando de uma outra pessoa, mas o texto não permite isso, não está falando isso. Eu posso aceitar que a diferença entre letra maiúscula e minúscula, como letra maiúscula sendo Deus Jesus Cristo, ou Não. Letra maiúscula, minúscula é tradutor da língua portuguesa ou do inglês. Não existe isso no hebraico nem no grego. No grego existe maiúsculo e minúsculo. Não no hebraico. No hebraico não existe isso. No Novo Testamento, acontece o seguinte, apesar de existir maiúsculo e minúsculo no grego, os manuscritos, na época de Jesus, só se escreviam em maiúsculo. Tudo era maiúsculo. Então, quando você tem assim, ele em maiúsculo, é a interpretação do tradutor de que ele está se referindo a Deus ou ao Espírito. Existem algumas questões assim, existem alguns textos do Novo Testamento que está falando o Espírito. E existe debate entre está falando o meu Espírito ou o Espírito Santo. E daí o tradutor, não, está falando do Espírito Santo, ele colocou em maiúsculo. Mas o texto original não está falando se é maiúsculo ou minúsculo. Então, agora, alguns textos são óbvios que está falando do Espírito. Ou que está falando de Jesus. É por isso que o pessoal começou a colocar maiúsculo para dar essa referência, né? Mas, por texto original, você não tem referência de maiúsculo e minúsculo, tá? Vamos adiante. Continuando aí, acusações, né, contra o Antigo Testamento, Pentateuco e Moisés. Evidências de redação posterior. Aqui começam alguns pontos, principalmente pegando, Moisés não foi o autor do Pentateuco. Porque o pessoal fala que ele não foi autor do Pentateuco. E aí que a gente vai chegar em algumas nuances desse debate. Por quê? Porque a gente tem evidências de que não foi Moisés que escreveu. Por exemplo, Deuteronômio 1:1. Vejam aí. Alguém leia, por favor. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, de fronte do mar de Súfis, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Isaac. Isso. Olha só, qual é o problema? Eu já falei desse texto aqui, né? Qual é o problema nesse texto? Porque, segundo esse texto, não dá para inferir que foi Moisés o autor desse livro? Não. Qual o problema aí? Isso, Aí o pessoal deixa isso como ponto passivo. Era usual na época se referir na terceira pessoa. Poderia ser isso, tudo bem. Tem um outro problema aí no texto. A localização. Por quê, Jefferson? Isso, porque ele está falando da além do Jordão. Tenho aqui até. Olha só. O povo de Israel, só dar uma certa referência aqui. Eles saíram do deserto, Moisés saiu, eles caminharam, tal. Aqui é a terra prometida. Aqui é o Jordão. Moisés nunca entrou na terra prometida. Ele nunca entrou. Ele morreu antes de entrar na terra prometida. Então ele ficou só aqui, desse lado do Jordão. E o autor está dizendo, essas são as palavras de Moisés do outro lado do Jordão. Então o autor está aqui. Para ele falar que Moisés falou do outro lado do Jordão. Então, o autor, o que escreveu isso, ele já estava na época depois da conquista da terra, quando eles já estavam dentro da terra, que Moisés já tinha morrido. E aí ele fala, essas são as palavras de Moisés, servo do Senhor, da além do Jordão, quando ele falou do outro lado do Jordão. Esse é o ponto que vamos começar. Não, Moisés não foi o autor de Deuteronômio. Aí você tem que tomar cuidado com o sensacionalismo. Primeiro, alguns defensores da Bíblia vão dizer o seguinte, não, o texto não está dizendo isso, porque a fórmula da além do Jordão significa, né, é um nome próprio, que é a Transjordânia.
Então o texto está dizendo, essas são as palavras que Moisés proferiu na Transjordânia. Então poderia ser ainda alguém aqui escrevendo. Ele proferiu nessa região, na Transjordânia. Tá? E aí você tem vários outros textos. O que eu não gosto muito dessa defesa, por exemplo, essa Bíblia aqui, essa Net Bible aqui em inglês, ela tem muitas notas de rodapé, ela é muito boa e tudo, e aí ele vai fazer essa defesa. Né? Aqui, ó, ele traduz como Transjordânia. E ele vai defender, né? Aqui difícil de ver. Então ele falou assim, é nessa região e tudo. Beleza, então esse termo aqui significa Transjordânia. O problema é o seguinte, aqui em Deuteronômio, quando chegar outros momentos de falar da Transjordânia, textos que se usar Transjordânia está falando agora que exatamente o contrário, aí não, aqui está falando do outro lado do Jordão. Por quê? Exatamente o mesmo texto é falado assim, vocês vão conquistar a terra do outro lado do Jordão. Está usando exatamente o mesmo termo. Não, aqui você traduz do outro lado do Jordão. Agora, quando Moisés está falando, é Transjordânia. Então fica assim, e eles não se explicam o porquê, num ponto você traduz assim, no outro você traduz outro. Aí você fala, então você está dizendo que Moisés não escreveu Deuteronômio? Para um pouquinho. O primeiro versículo está falando assim, falou Moisés, e começa os discursos de Moisés. O livro inteiro consiste em textos de Moisés, em diferentes discursos. E a gente vai falar até mais em detalhe depois. Alguém depois pode ter só colocado a introdução, colocado algumas compilações. A gente está vendo exatamente isso. Entendeu? Agora, o primeiro versículo pode ter sido, a pessoa lá colocou, ó, foi isso que Moisés falou da lei do Jordão. E ele começou a colocar só o que Moisés colocou. Né? E sempre foi atribuído a Moisés, porque ele que fez o conteúdo, vamos dizer assim. Né? Deixa eu ver se eu tinha mais... Então, esse é um exemplo, a gente pode ver mais depois, mas tem mais coisa aqui. Anacronismos. Desculpa que eu coloquei Hebron em N aqui, mas é M. Olha só Josué 14:15. Vamos lá primeiro para Josué 14:15. Esse daqui não é tão claro, mas é um texto que é sempre colocado. Aqui, Josué está dando para Caleb a terra e deu para ele em herança Hebron. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança. Veja aqui, né? O quenezeu, uma coisa que eu já tinha falado para vocês. O Caleb, que é um herói da fé, ele não era de nenhuma das tribos de Israel. Ele era de um outro povo. Ele era um quenezeu. Só que ele se juntou a Israel. Ele se juntou na saída do Egito. E ele está vivendo entre o povo de Israel, e vai se misturar com o povo de Israel, só que ele é filho de um quenezeu. Tá? Isso acontece muito, você tem várias pessoas de povos pequenos que se juntaram. Então Israel não era só as 12 tribos homogêneas. Né? Então deu para ele em herança até o dia de hoje. Então quem está escrevendo Josué, falou, não, até o dia de hoje. Né? Porquanto perseverarem em seguir o Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebron Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. Quiser falar sobre gigante, sensacionalismo, mais um texto para você trabalhar. Né? Então o que acontece? Está dizendo aqui, alguns entendem o seguinte, a partir desse momento, até mesmo porque um descendente de Caleb vai se chamar Hebron, que por causa disso, aqui nesse evento, quando Josué deu essa terra, Kiriat Arba, para Caleb, eles começaram a chamar de Hebron. A partir daí começou a chamar de Hebron. Só que Gênesis já fala de Hebron. E é por isso que o pessoal fala que é um anacronismo. Abram aí Gênesis 13:18, outro abra em Gênesis 35:27. Quem encontrou, leia. Por favor, Gênesis 13:18. Então, está falando de Abraão, mas já está chamando Kiriat Arba de Hebron. Outro texto, 35:27. Veio Jacó a Isaac, seu pai, a Mamre e a Kiriat Arba, que
é Hebron. Exatamente. Peregrinaram Abraão e Isaac. E veja que aí, nesse ponto, ele está até fazendo uma explicação. Veio a Kiriat Arba, que é Hebron. Então ele já conhecia que era o nome era Hebron, mas está falando de que ele continuou com o nome antigo também. 37:14, alguém abriu? E ele lhe disse: ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron, e José veio a Siquém. Então, Hebron é citado em Gênesis, sendo que Hebron foi inaugurado o nome Hebron depois que Moisés já tinha morrido e quando eles entraram na terra, já tinham conquistado a terra. Então eles falam, esse é um anacronismo. E aí que o pessoal fala assim, Moisés não escreveu Gênesis. Porque você tem um monte de coisa que está sendo citada da época que Moisés já tinha morrido. Então ele não escreveu Gênesis, ele não escreveu o Antigo Testamento. Calma, gente, não se preocupe que a gente vai chegar lá. Esse é mais explícito ainda. Alguém leia Gênesis 36:31. São estes os reis que reinavam na terra de Hebron, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Isso. Como é que Moisés já sabia que tinham reis em Israel? Ele profetizou. Para um pouquinho. Ele não está falando profecia, estou dizendo para vocês o que vai acontecer. Ele está dando um relato, né? Está dando apenas um aviso, explicando. Então você entende que quem escreveu esse texto está na época dos reis em Israel e falou, esses reis eram na época que não tinha rei em Israel ainda. É isso que está sendo colocado. Até alguns dizem que, na verdade, os reis de Edom que são citados aí são reis de épocas posteriores, da época que Israel já estava na Terra Prometida. E eu já não pude verificar isso. Mas é explícito, Gênesis 36:31, dizer que havia, na época que ainda não havia rei em Israel. Então, de novo, o pessoal fala, esse texto Moisés não escreveu. Foi escrito depois que já houve reis, depois de Saul. Gênesis 14:14 e Juízes 18:19. O que é isso? Então. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, Abraão, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. A gente leu tudo isso só para ver Dan aqui. Dan. Ele perseguiu eles até Dan. Só que Dan, a cidade de Dan, era uma cidade antiga chamada Luz, que só se tornou Dan quando a tribo de Dan, os danitas, depois da conquista, depois de Josué, foram lá, subiram e conquistaram a cidade de Luz e renomearam ela Dan, né? Que é o que está aí em Juízes 18:19. Aí ele vai falar que aqui está na história, uma história longa, complicada e esquisita, que o pessoal da tribo de Dan faz um absurdo de falcatruas, eles subornam o sacerdote, vem ser meu sacerdote, a gente fez uma imagem, seja o nosso sacerdote para a gente adorar essa imagem. Juízes mostra como a coisa estava complicada, né? Então ele vai falar aqui vai mostrar nessa história, quando a tribo de Dan, deixa eu até ver se aqui em cima ele vem mostrando. Aqui, os danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita, né? E aqui que eles vão falar, deixa eu até ver se eu acho luz aqui. Não, é Laís. Aqui, naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo danita buscava para si herança para habitar. E aí aqui embaixo, se você seguir a história, você vai ver que eles vão até lá no norte e fazem isso, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui onde eles mudam o nome aqui. Eu não estou achando aqui. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera em Israel, sendo, porém, dantes o nome da cidade Laís. Tá?
Então, foi aqui que os danitas deram o nome da cidade de Dan. E como é que Gênesis, então, já está falando de Dan? Então, explicitamente, Moisés não podia ter escrito aquilo. Tá? Não fazia o menor sentido. Você fala assim, não, Moisés profetizou. Não faz sentido. Como é que Moisés está escrevendo algo e está explicando para o pessoal, ó, Abraão foi até Dan. Eles falam assim, mas o que você está falando? Não existe essa cidade. Não tem nada a ver. Então, não adianta querer falar Moisés profetizou, que não tem nenhuma lógica isso. Tá bom. Então, nós vimos que existem anacronismos, que realmente existem coisas em Gênesis e também em outros textos. Tá? Estou pegando só Gênesis aqui. Em que você vê explicitamente que esse conteúdo não podia ter sido escrito por Moisés. Não tem como, vamos dizer assim, ter sido escrito por Moisés. Então, Gênesis não foi escrito por Moisés, é essa a questão que o pessoal vai colocando. Aí a gente tem essas duas teorias para explicar esses anacronismos. Que Moisés escreveu a maior parte dos livros e que os editores posteriores fizeram anotações e termos geográficos ou detalhes atualizados. Outro. Um autor muito mais tarde, geralmente considerado exílico, tardio ou pós-exílico, escreveu tudo isso, colocou termos precoces no documento para torná-los autênticos. Essas são as duas escolas que o pessoal segue. Os liberais são dessa linha, né? Então, falar assim, seguinte, Moisés nunca escreveu nada. Se você estudar o Pentateuco, você vai ver que isso daí é um material muito posterior e provavelmente foi escrito no final do exílio ou depois do exílio da Babilônia, para reconstruir a história que o povo estava lá na Babilônia e eles não conheciam a história deles. Então esse cara começou a escrever a história de como eles chegaram até lá. Então ele escreveu como é que nasceu tudo, quem são os pais Abraão, Isaac e Jacó, como é que eles saíram do Egito. Ele escreveu toda essa história para explicar para o pessoal daquela geração. Então você vê essas coisas. Tá? Agora, outra coisa que é a linha que a gente deve seguir, e a gente pode entender muito claramente, é essa daqui. Que Moisés escreveu, só que, de novo, eram feitas cópias e cópias, e nas cópias o pessoal foi fazendo algumas atualizações. Tá? E isso é totalmente plausível, totalmente aceitável, não é nenhum forçar de texto, isso. Então, o que acontece? Não, Moisés escreveu, ele pode ter escrito o Gênesis. Agora, nas cópias, em determinados momentos, alguns fizeram algumas atualizações, explicando, né? Até falando, ele foi para Hebron, que chamava Kiriat Arba, né? E ele já está colocando Hebron, porque o pessoal não vai conhecer, mas olha, eu quero que vocês saibam, naquela época do Abraão, se chamava Kiriat Arba. Tá? Então, são essas atualizações que aconteceram, e isso sim, o Pentateuco passou por atualizações. Né? Às vezes até você vê a Bíblia na linguagem de hoje. Né? De novo, se eu for... Nessa Bíblia aqui tem, né? Não se meter em loquacidades frívolas. O que isso significa para você? Né? Alguém sabe o que significa loquacidades frívolas? Então, falatório inútil. Não era mais fácil escrever falatório inútil? Né? Então, você tem várias questões de texto, se você não atualiza o texto, ele se torna sem sentido para quem está recebendo o texto. Né? E é isso que provavelmente tem acontecido com o Pentateuco. Então, você tem várias inferências ali, que você percebe que houve, vamos dizer assim, redação. Mas essas redações são para explicar melhor para a pessoa daquela época o que estava acontecendo naquela época, dando referência para ela. Né? Existem outros pontos. Horário, por favor. Tá, para meio-dia. Incoerência sobre a autoria pós-exílica do Pentateuco. Existe, por outro lado, se alguém vai querer defender, não, o Pentateuco foi escrito muito tarde, existem alguns outros pontos que não fariam sentido também no Pentateuco. Né? Eu vou mostrar, eu tenho um PDF aqui, está bem pequenininho, mas eu vou explicando para vocês. Por exemplo, existe material, né, a presença de material que teria que melhor se adaptaria ao contexto de Moisés, ou teria sido difícil e inútil escrever mais tarde.
Então, existem alguns materiais, existem materiais no Pentateuco que não faz nenhum sentido naquele período exílico ou pós-exílico, que só faz sentido se aquele material é da época de Moisés, né? O vocabulário da Bíblia hebraica é especialmente adequado para a antiga cultura israelita. Primeiro, por que a antiga cultura israelita? Antes da conquista, eles eram nômades. Eles não eram agricultores, eles eram pecuaristas. Os nômades são pecuaristas por natureza, né? Então, o que acontece? O vocabulário do Pentateuco é um vocabulário para pecuarista e não para agricultor, vamos dizer assim. Ele vem falar, por exemplo, coisas que só faz sentido à luz da caminhada no deserto. Aqui é um estudioso falando. Tem sido apontado que, embora o vocabulário da Bíblia hebraica é muito pequeno comparado ao de uma língua viva, devido às suas circunstâncias particulares, é especialmente rico em determinadas áreas relevantes para a vida dos agricultores ou pastores, né? Montanhas, nuvens, todo tipo de água que ocorre naturalmente, os lugares em que se recolhe. O deserto, espinhos, alguns nomes de lugares e pessoas preservam recursos gramaticais e lexicais interessantes que não sobreviveram em outro tipo de texto escrito. Qual é o ponto? Toda a teoria de que o Pentateuco foi escrito muito tempo depois, todos os teóricos eles vão falar, foi escrito em Jerusalém, ou foi escrito na Babilônia, foi escrito na cidade. Então, se foi escrito na cidade, por que existe uma riqueza tão grande de detalhe do campo? No mínimo, você tem que concordar que o cara consultou fontes anteriores, fontes antigas, para que ele pudesse ter esse vocabulário. Isso daí talvez não seja tão impactante para a gente, mas para quem estuda literatura e faz interpretação de textos antigos, isso é muito forte. O pessoal estuda muito vocabulário, até mesmo para determinar a datação de alguns manuscritos, o vocabulário é determinante. Tipo, por exemplo, essa palavra, existe muito isso. Vamos supor, o livro de Eclesiastes, alguns defendem que Eclesiastes foi escrito muito tempo depois de Salomão, porque existe uma palavra lá, existe uma roda de moinho que está lá no final de Eclesiastes, que fala assim, essa roda de moinho, esse termo, só existiu depois da invasão dos gregos em Israel, porque essa roda de moinho era cultura grega. Então, esse termo, essa roda aqui que eles estão citando, só existiu quando houve a invasão dos gregos. E aí, por isso que eles vão falar, não, provavelmente esse texto foi escrito depois de Salomão e tudo. Aí eu estou falando, não, Salomão escreveu alguma coisa e alguém atualizou. Aí fica sempre esses... Então, por isso que o vocabulário do Pentateuco, principalmente de Gênesis, é muito de quem viveu no deserto, né? E há vários outros textos, né? Considerações de gênero literário a favor de uma data pré-monárquica para Gênesis. Os episódios de Gênesis têm inúmeros paralelos com literatura épica do Antigo Testamento. O que eles vão falar aqui, eu vou resumir um pouco porque o tempo está passando, é que o estilo literário, para falar dos personagens do Antigo Testamento de Gênesis e tudo mais, existe uma certa ideia de estilo épico, de mostrar um herói ali, apesar dos heróis da Bíblia serem muito diferentes dos outros heróis de outro tipo de cultura, que é algo que eu acho que hoje não vai dar tempo de falar sobre isso. Que depois, quando o reino se une, quando o povo entra e tem a monarquia, esse tipo de literatura some. Então, como é que sumiu esse formato de literatura e muito tempo depois alguém resgata esse formato de literatura para fazer essa literatura antiga, né? Quando eles foram conhecidos, foram diversos rabinos, né? Foram mestres da lei e tal. Imaginando assim a possibilidade de terem vários fragmentos, né? Que eles guardaram, enterravam, escondiam, porque sem dúvida. A tática, né, dos povos da Síria, acho que não sei se também dos babilônios, era misturar os povos para que exatamente, para perder a cultura deles. Exatamente. Mas mesmo assim, o cara escondeu isso. Então, e é essa que é a diferença. Por exemplo, o que o pessoal quer colocar é assim, não, esse material, vamos supor, depois do exílio, se eles tinham os manuscritos preservados ou não, não importa tanto, importa que um cara escreveu aquilo. Não existia esse formato, não existia Gênesis. Esse cara decidiu escrever Gênesis. Talvez em cima de tradição oral. E fez a teologia dele. Diferente de dizer,
Os manuscritos que a gente tem hoje podem ter sido escritos na mesma época, mas foi o quê? Cópia do que Moisés escreveu e fez apenas atualizações do texto, entendeu? Para que fosse inteligível para o pessoal daquela época. Então, aí que tem uma diferença muito pequena e é muito fácil para os caras falarem assim, arranca Moisés da história. Mas quem disse que você precisa tirar Moisés? Só porque você vê que tem atualizações do texto, ele não pode ter escrito antes e ter sido atualizado. Então, o pessoal faz isso muito fácil, entendeu? É esse que é o problema. E a gente vê algumas coisas aqui, ó. Narrativa de José em Gênesis tem distintamente elementos egípcios em si, o que faria sentido em período de Moisés, mas quase nenhum sentido séculos mais tarde na Palestina. Você tem termos egípcios, citações egípcias, casos egípcios que o cara na Babilônia, se ele inventou isso, porque ele está falando de termos egípcios? O próprio nome de Moisés não é um nome hebraico, é um nome egípcio. Moshe é egípcio, vem da língua egípcia, né? Por exemplo, título de José de supervisor da casa combina com a palavra ali, tudo, tal palavra egípcia. Aqui até mesmo, já pulei um aqui, mas não importa, porque a gente tem várias coisas aqui para ver. Os nomes pessoais egípcios na história de José, todos apontam para o período mosaico ou pré-mosaico. Esses nomes aqui, Potifar, Potifera, Zané, esses nomes são nomes egípcios. Então, como é que alguém ia inventar esses nomes egípcios na Babilônia sem nunca ter tido contato? No mínimo, ele teve que consultar fontes antigas que tinham esses nomes, né? O fato de que o faraó não tem nome em Gênesis, desculpa, isso aqui era um texto em inglês, eu traduzi com o Google Translator, que eu não tinha tempo ontem à meia-noite, tá? A divisão do monarca, mas em seguida é chamado de faraó X, a partir de então corresponde ao uso interno egípcio. Ou seja, na época de Moisés, as dinastias, quando você ia falar de um inimigo, você não citava o nome dele. Posteriormente, as literaturas posteriores citam o nome dos faraós. Então, se esse cara inventou Gênesis e escreveu posteriormente, por que ele não fez o que era a cultura da época, de citar o nome do faraó? Não, ele não cita o nome do faraó, como está em Gênesis. Então, evidência de que a fonte era daquela época, né? A palavra mágico em Gênesis 41, 8 e 24 é reconhecidamente egípcia, uma palavra egípcia. Por que ele não pegou a palavra hebraica? Tá? A descrição do aniversário de Faraó é provavelmente o festival da adesão, bem conhecido no seu divino aniversário, em que Faraó habitualmente perdoava indivíduos, como na história do mordomo e do padeiro, que ele perdoa um, tá? Então ele está falando de costume de uma época distinta, que existia somente naquela dinastia egípcia, não existiu nas dinastias posteriores. Então você tem vários, né? A Ascensão de José, um asiático, né? Que ele vivia ali na Ásia, vamos dizer assim, na Palestina, de certa forma asiático, para uma posição tão alta, acompanhada por várias ascensões semelhantes ao poder por asiáticos. Ele vai falar de outras histórias que existem nesse sentido. E aí tem vários outros casos, tá? Que são colocados, e tem termos também, nomes, a gente não vai dar tempo de ver aqui. E outra coisa, eu acho bem interessante isso daqui para fechar a história. Algumas das histórias patriarcais estão em desacordo com a legislação mosaica. Vão contra o que Moisés colocou como lei. Seria quase inconcebível a respeito do porquê um escritor pós-exílico iria criar a vida dos patriarcas em situações tão embaraçosas com a lei. Alguns desses eventos são: Abraão se casa com sua meia-irmã, que é proibido na lei de Moisés. Jacó se casou com a sua cunhada, que ele teve que casar com uma para depois casar com a outra. Jacó criou uma seba, que era um altar, né? Juntou pedra e jogou óleo, aquilo tudo mais. Proibido na lei de Moisés. Então, como é que um cara afundado na cultura de Israel, afundado na teologia de Israel, falando sobre tudo isso e colocando que os pais, como é que ele ia criar a história desses caras, colocando eles como gente que praticava coisas contra a lei? Então não faz nenhum sentido. Então fica claro que, sim, o Pentateuco teve mudanças, adições, ou seja o que for, teve redação, mas isso não tira o fato da autoria de Moisés. Ah, mas se não foi Moisés, não foi inspirado por Deus? Quem te disse? Se Moisés foi inspirado por Deus, o redator não poderia ter sido inspirado por Deus? Quem foi o autor de Samuel? Ah, não foi Samuel. Pode ter sido Samuel, mas não foi Samuel.
Quem escreveu vários outros livros que a gente não sabe quem é o autor, né? Então, Moisés escreveu o Pentateuco, mas houve redação posterior para facilitar o entendimento do texto. Então não tem nenhum drama aqui. Então era isso que eu precisava passar para vocês, já estourou o nosso tempo, sobre isso que o pessoal quer colocar sobre contradições, sobre problemas, e principalmente esse ponto aqui do Pentateuco, que é o que o pessoal gosta de atacar muito e falar de redação e tudo mais. Vou parar por aqui, semana que vem a gente vai continuar falando sobre o Antigo Testamento. Quero colocar só mais uns 2 pontos, principalmente sobre Gênesis de 1 a 11, sobre a criação e sobre o dilúvio e a Torre de Babel, que o pessoal gosta de atacar muito, como mito, como cópia de mitologia de outros povos. Então a gente vai falar um pouco disso e seguir. Já estou terminando de falar sobre esse assunto, aguenta firme aí, tá, gente? Que a gente vai começar a estudar Bíblia, mais Bíblia, sim, né? A teologia do Antigo Testamento, tá bom?